Deus não tem nada a ver com essa minha história. Quando aconteceu comigo lá atrás o que aconteceu, Deus não tem nada a ver com essa minha história. Deus, pelo contrário, a cada passo que eu dei na minha vida, que as coisas poderiam ser piores, foram mais amenas. Então, assim, não é da forma que eu vinha tratando. E aí, cara, foi muito louco que da PNL, eu tenho 9 formações hoje na área, né? Cara. São 9. E fora aquelas extras que eu tenho, eu fiz um cálculo, deu 24. Caraca. Mas antes da gente continuar, assim, a gente tem um buraco ali, né? Você tava com a tua filha pra nascer, né? Você tava com aquelas situações. E aí você tá falando agora, eu conheço, a gente é amiga há muito tempo, e aí a gente cai aqui na Rafaela, né? Nesse meio do caminho, falando para a parte profissional agora, só para o pessoal que ainda não te conhece no detalhe, mas o que aconteceu, né? Da onde você estava, hoje você é um cara extremamente bem sucedido, só que você era de Carapicuíba. Como que aconteceu essa explosão? Como que foi, assim, rapidamente essa janela e aí a gente continua na... Cara, assim, ó, foi muito doido essa parte da minha vida. Assim, eu sempre acreditei naquilo que eu sonhei. Tá. Eu vi umas coisas assim que... Eu estive em Alphaville pela primeira vez em 92. Meu irmão trabalhou numa empresa, uma multinacional. É novinho. 92 eu tava lá com os meus 18 para Sim. 19. Então, quando eu passei por Alphaville, cara, eu olhei para esse lugar que até então nunca tinha entrado aqui. Tá. Falei, poxa, por que eu moro lá de lá, não Tão moro perto aqui? e tão longe. Tão perto e tão longe. É uma ponte que literalmente, Exato. né, liga um lugar ao outro. E aí, cara, pegando até a metáfora da ponte, conforme eu fui andando na minha vida, aos 15 anos, quando eu estava nessa ponte, eu não tinha como retornar nem se eu quisesse. Irmão, eu não tinha como retornar. Então, quando eu vi essa metáfora da ponte, eu falei, porra, tem tudo a ver. Legal. Porque as pessoas começam a atravessar a ponte e volta. Ah, tô lá 70% da ponte. Aí eu tenho a possibilidade de voltar. Aí ela regride. Eu não tinha essa possibilidade. O melhor é dinamitar conforme você vai andando. Exatamente. Então, a minha ponte, ela realmente queimou. Legal. E nesse processo da minha vida de, puta, eu acredito que eu vou conseguir, por mais que eu caía, vinha uma energia que falava, vai, bicho, você consegue. E eu fui trilhando por caminhos que eu sempre olhava para a pessoa que estava na minha frente. Sempre, legal. Cara, eu fiz isso. Eu nunca andei com quem estava abaixo de mim. E aí, cara, eu falei assim, eu vou andar com pessoas sempre que estão à frente. E nesse inteirinho eu sempre fui um bom ouvinte. A coisa mais importante, eu falo aqui no podcast, é o seguinte, se você ouviu, coloque em prática. Porque foi o que eu fiz. Você acha que assim, as pessoas falam, você é advogado. Por que eu sou advogado? Eu, Lúcio, que determinou. Não, é mentira. Eu não determinei isso na minha vida. Eu só ouvi alguém que falou, meu amigo, se a música não der certo na sua vida, o que você vai fazer? Peraí. Galera, tem músico. O cara teve dupla. Segura. Aí eu peguei e falei assim, caraca, bicho, eu nunca parei pra pensar nisso. Aí eu trabalhava na multinacional, numa área jurídica, ganhando bem já. Tá. E o cara só me deu esse insight. Ele falou, cara, faz a faculdade, bicho. Pelo menos só faz. Aí eu fiquei pensando, falei, eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer direito. Entendi. Porque eu ouvi um cara chamado Jorge Kazai, que era um japonês, que trabalhava, ele era tributarista, advogado tributarista. E aí o Kazai falou isso pra mim, eu fiquei pensando. Ele falou, você é um cara inteligente, Lúcio. Só que eu nunca tinha escutado isso de ninguém, que eu era inteligente. Que louco isso, cara. Nunca chegou pra mim e falou, pô, você é inteligente. Aí quando ele falou isso pra mim, eu falei, pô, será que eu sou inteligente? Pô, eu sempre me achei burro, de verdade. Caraca. Porque, pô, você imagina, eu tava na escola, eu ia pra comer. Sim, não ia pra estudar. Não ia pra estudar. Então, assim, meu padrasto, né, que Deus o tenha, ele era muito rígido. Então, o estudo pra mim foi um negócio meio traumático. Então, eu me considerava burro, porque eu apanhava pra aprender. Entendi. Então, se você apanha pra aprender, porque você é burro. E você escuta isso, né, dos pais. Eles Sim. não têm culpa. Não. Né? Eu falo assim, que você se você só dá aquilo que você teve, né, Sim. bicho? E nesse processo do casar, eu falei, porra, bicho, será? Aí eu me empolguei. Eu sou do empolgação, irmão. Tá. Quando alguém fala algo pra mim, eu falo, ao podcast a gente vai contar por que nasceu, Sim. né? Renasceu, né? Então, assim, eu preciso de alguém. Entendi. Assim como o cara... Lembra que eu falei que é uma via de mão dupla? Sim. Quando eu mentoro alguém? Sim. Porque o mentorado, ele também me dá uma energia. Legal. Que aí faz eu ter um compromisso comigo. E aí, nesse inteirinho, eu falei, cara, eu vou fazer direito. E aí eu fiz direito. Cara, eu passei, nunca carreguei DP, né? Peguei a OAB
eu me formei em 2005. Tá. Peguei a OAB em maio de 2006. Nossa. Eu jurava que eu não conseguia pegar a OAB. Porque o pessoal falava assim, é difícil demais. Exato. E sabe o que ali também foi um divisor de águas para mim? Que aí eu entendi o que é inteligência. O que é inteligência? Se eu te perguntasse. É que é difícil falar. Sim, mas... meio... Não, vamos lá. Inteligência, eu acho que é a forma perspicaz de você resolver alguma coisa. Sim, a persistência. Persistência. Inteligência, cara, é persistência, mano. Tá. Quando eu comecei a estudar para a OAB, de verdade, eu falava pros professores. Quando eu entrei na faculdade, eu cheguei pro professor de economia, o Dr. Luiz, eu falei para ele assim, professor, ou você não explica direito, ou eu sou muito burro, porque eu não entendo o que você fala nem ferrando. Eu falei pro professor isso daí. Aí ele falou, não, Lúcio, começa a pegar o livro e começa só a ler. Tá. Então, esse cara também foi um mentor na minha vida. Sim. Porque eu fui lá e comecei a ler economia, porque eu não entendia aquilo ali, bicho. E depois eu passei de boa, entendi de boa. Ou seja, é persistência, cara. De fato. E aí, quando eu fui pra OAB, eu persisti. Mas persistência, ela exige o quê? Determinação. Eu chegava da empresa, eu ficava das 18 às 23 estudando. Caramba. Eu ia pro cursinho à noite, depois de um período que eu fiz isso sozinho, prestei a primeira prova, não passei. Tipo assim, a prova era 40, eu acertei 28, fiquei muito... Nossa. Ou seja, você usou aquele de combustível e falou, não. Aí eu falei, não. Aí fiz um cursinho que era na Paulista, segunda a sexta, um trânsito do caramba. Tinha dia que eu chegava lá 8 da noite, começava às 19, eu saía de casa às 17. Uau. Da empresa, perdão, né? Ia direto. E, cara, enfim, aí eu falei, ainda não é isso, cara. Eu preciso... Agora, peguei lá os 2 meses de cursinho, peguei mais um mês só de sábado. Tá. E estudava na semana em casa e sábado das 9 às 18 na Paulista. Caraca. Então você entende que é persistência? Persistência, de fato. E aí eu passei na OAB, irmão. Aí eu passei na OAB, eu era da área jurídica, já fui promovido a advogado. Legal. Aí comecei a ganhar uma puta grana. Já muda tudo, né? Muda tudo. A dupla já tinha acabado porque não aconteceu o que eu queria que acontecesse até 2005. Aí é decisão. Eu falei assim pra mim, e o meu parceiro, que hoje é super amigo aí, o Marcos, eu falei assim, cara, se a gente não acontecer até final de 2005, eu vou parar a dupla. Porque eu não posso perder a carreira. Então, assim, quando eu fui fazendo essas transições, eu fui ouvindo pessoas. Uhum. Então, a área jurídica, ela me deu um respaldo de que é aquilo que a gente precisa de título, né? Uhum. Quando a pessoa começou a falar assim, doutor... Dá uma... Caraca, bicho. Enche até o peito, né? Agora eu sou doutor. E como doutor, tem que fazer jus a isso. Tá. Então, nesse paralelo desse inteirinho, do que eu não tinha nada para começar a ter, foi determinação. Que eu já tinha, De fato. só que agora ela é direcionada.